Boa noite a todos. Novamente estamos aqui nesse encontro maravilhoso com profissionais da emergência e dessa vez o diretor-geral do SAMU, Dr. José Guatassara. É uma satisfação muito grande em tê-lo aqui, porque, como eu falo sempre, nós que já vestimos o macacão do SAMU uma vez, como diz aquela frase, uma vez samuzeiro, sempre samuzeiro. Boa noite, Dr. Guatassara. Satisfação. E a gente está aqui para falar de um tema importante que são os preparativos do SAMU 92 para a COP30, que é um evento do clima, muito esperado pela sociedade paraense. Estamos aqui para debater sobre um tema muito importante. Antes de começarmos, nós vamos citar aqui alguns dos nossos anunciantes, que a gente agradece a participação desses anunciantes que acreditaram no nosso projeto. Tá? Então aqui a gente tem alguns anunciantes que estão sempre com a gente, tá? Que é o Empório do Sheik, que fica ali na Cidade Velha, atrás do Tribunal de Contas do Estado do Pará, perto da Lepa. Também nós temos o consultório Humanizar. Se você quer realmente ser um empreendedor na enfermagem, implantar DIU, Implanon, faça isso. Procure se capacitar e fazer com que você seja um empreendedor. Também a MedImplante, que é especialista em ortopedia, né, aqui do estado do Pará. Também está com a gente a ABF Produções, que tudo em telões e LED para o seu evento. Também o Dr. Hugo Possante, Advocacia Criminal. Então, a todos que estão com a gente agradece muito por ter participado com a gente aqui. Dr. Guatassara, a COP30 está chegando, estamos perto de um evento muito importante para o estado do Pará, de uma magnitude importante, e a gente faz algumas perguntas relacionadas àquilo que a sociedade quer saber. E a gente pergunta, relacionado ao que vai acontecer no evento, os preparativos do SAMU 92, né, para este evento. Pensando num evento dessa magnitude, qual a estrutura inicial planejada pelo SAMU aqui para o evento da COP30? Boa noite, obrigado pelo convite. É sempre bom te falar de SAMU. Estamos lá há 30 anos coordenando o SAMU e criamos o SAMU em Belém, em 94. E colocamos o SAMU num patamar realmente muito respeitado na cidade. Nós, inclusive, acabei de sair de uma reunião ainda agora com o pessoal da CESPA, com o pessoal do Ministério da Saúde, colocando o que o SAMU está se preparando. A nossa preocupação grande, inclusive agora, não é só pelo atendimento de massa que vai haver, mas com algumas situações que nós desconhecemos, não como profissional, como médico, mas como tipo de ação, que são o bioterrorismo, né, também, e acidentes de grande monta, são de múltiplas vítimas, e os acidentes também com QBRN. Então, o SAMU está preparado, nós estamos também agora nos preparando também, porque a demanda vai ser muito grande, a população da cidade vai triplicar. As pessoas VIPs vão ter atendimento mais diferenciado, porque já tem a estrutura hospitalar pronta, mas a demanda maior, que vai ser o pessoal de MST, pessoal indígena, pessoal da população comum mesmo, que vem para o evento, esses aí terão que ter um atendimento também. Então, não só o SAMU, mas com a nossa rede credenciada, porque o SAMU é uma parte do atendimento, mas nós temos que deixar esse paciente em algum lugar. Então, hoje a nossa reunião foi também para preparar, ver quais são os hospitais que podem ser qualificados. Realmente nós temos que dar um balanço muito grande na nossa rede. A nossa rede hospitalar não é assim para um atendimento de grande monta como nós vamos ter agora, mas nós estamos em reunião constante. Então tem até uma novidade agora, né, que o SAMU vai preparar, que é o que a gente chama de grupo de pronto emprego. O que é o grupo de pronto emprego? São médicos e enfermeiros que serão qualificados em todos os tipos de atendimento. Muito bom. Desde o psiquiátrico, desde o múltiplas vítimas, eles vão ser treinados especificamente para isso. Doutor, falando desses preparativos, eu me lembro muito bem que o SAMU sempre fez, sempre pelo mês de novembro, o IMV, que é o incidente múltiplas vítimas, você lembra, né? E
como sempre foi no mês de novembro, me lembro muito bem, participei de vários, e a COP30 ela é em novembro, tem uma programação de se antecipar esse IMV, de se fazer um IMV antes da COP30? É o nosso programa, nós estamos nos preparando para isso. Nós já fizemos o MV, nós já fizemos acoplado ao Estado, foi feito o MV mais intra-hospitalar. Foi feito lá no Hospital Metropolitano e nós participamos com as nossas ambulâncias. Mas faz parte do nosso programa, do próprio Ministério da Saúde, nos cobra a confecção de um MV e nós fazemos realmente um MV de grande monta mesmo. O ano retrasado que nós fizemos, só de ambulância foram 37, com helicópteros, com aproximadamente 68 vítimas. Então, a gente faz isso já de rotina, a gente já está acostumado, vamos só acoplar isso à COP. Então vai ter esse ano ainda, antes da COP, um IMV? Pretendemos fazer ainda o nosso via MV. Via pública mesmo, como sempre Via foi. pública, como fizemos. Ok. E durante a COP30, as ocorrências para os atendimentos aos participantes da conferência realizada no SAMU 92 vão passar para a regulação de leitos ou vai operar no sistema de vaga zero? Não, nós vamos ter a nossa central de leitos. Deve haver uma central dentro do próprio CIOP, porque como tem a parte da segurança também, nós já temos um representante nosso dentro do CIOP, possivelmente a grande central do atendimento geral, não só parte médica, mas com uma parte de policial, com uma parte de segurança, tudo vai ser talvez dentro do CIOP. Nós temos um representante dentro do CIOP, mas a regulação do SAMU vai continuar normal, com a nossa central de regulação, com a nossa equipe médica distribuída em pontos estratégicos e com o aumento da nossa frota que nós pretendemos fazer para dar um apoio mais qualificado ao nosso paciente. Então vai ter uma integração das forças, né? Vai haver, com certeza. É importante que nós possamos entender que vai continuar havendo a regulação, né? Para que tenha um andamento melhor do serviço. Tá? Agora, tem uma pergunta importante. De acordo com a portaria 2048, o dimensionamento das ambulâncias do SAMU nas unidades da federação é de acordo com a população de cada município, né? A demanda de pessoas. A demanda de pessoas. Aí faço duas perguntas para o senhor. O dimensionamento das ambulâncias do SAMU de Belém está atualizado? Está. A demanda está. Inclusive, nós recebemos agora mais uma USA. Né? A demanda de pessoas já foi acrescentado mais uma USA. Nós vamos colocar em prática agora e mais 2 USBs. Então, chegaram agora 3 ambulâncias novas. Nós vamos substituir pelas mais antigas. E nós estamos colocando mais uma USA. E hoje mesmo o secretário viajou para Brasília. É pensamento nosso ver se nós conseguimos, junto no Ministério da Saúde, 2 lanchas, que as nossas lanchas já são antigas, para poder dar o apoio, porque você calcula a quantidade de pessoas que vão para o Cotijuba, pessoal que vai para o Combu, que vai almoçar no Combu, a demanda vai ser muito grande. Justamente. Então, a gente está preparado. Eu tive uma segunda pergunta para o senhor em relação a isso, se há algum planejamento, se tinha, o senhor já respondeu, se tinha algum planejamento para a solicitação de novas ambulâncias para a COP30, já vista que haverá um incremento populacional nesse período. Conversamos com o secretário inclusive conversou com o ministro da Saúde e ele prometeu para a gente a possibilidade de conseguir ambulâncias novas. Primeiro para repor as mais antigas, né? E também para ver se a gente consegue aumentar a nossa frota. Possivelmente não seja só o SAMU que vai trabalhar na parte de pré-hospitalar. A CESPA tem a programação, pelo menos a gente ouviu falar, que eles pretendem trazer um grupo de ambulâncias para cá também. Só que teria que ter uma central de regulação. Então, eu não sei como é que vai ficar. Então, pelo SAMU, possivelmente nós vamos ganhar mais ambulâncias, mas nós vamos ficar todas reguladas normal. Então, eu não posso tirar as ambulâncias da rua para atender a nossa clientela, que são os munícipes de Belém, mas eu vou ter que dividir, colocar uma parte para fazer o atendimento dos turistas, das pessoas que vêm para cá pela COP, mas eu não vou poder deixar de atender a rua. Então, eu vou precisar de mais ambulâncias. Então, o SAMU agora está fazendo uma parceria com os bombeiros e possivelmente a gente vai regular os bombeiros também. Então, se a gente regular o bombeiro, a gente vai ganhar mais algumas ambulâncias e aqueles casos que não são risco de morte iminente, possivelmente os bombeiros nos ajudem e aqueles que são realmente
que é a característica típica do SAMU, que é protocolo do SAMU, nós vamos fazer com as nossas ambulâncias. Essa regulação dos bombeiros pelo SAMU 92 vai ser somente pela COP30 ou vai ficar permanente? Nós estamos pretendendo, aliás, o próprio bombeiro tem interesse que seja permanente, porque o bombeiro não tem regulação. Eles são acionados pelo sistema 90, né? Então eles não sabem para que tipo de ocorrência que eles vão, só sabem dizer que é um capotamento, é um acidente, é um psiquiátrico, mas eles não sabem, não tem assim uma regulação para onde eles vão levar, se tem leito garantido. Então isso vai ajudar muito a interação entre bombeiro e SAMU. Interessante. É importante essa integração realmente entre as forças. E hoje, qual a estrutura do SAMU 92 e como estão distribuídas as bases centralizadas hoje? O SAMU teve uma característica diferente de todos os SAMUs do Brasil. Quando nós montamos o SAMU, que não era SAMU antigamente, chamava Chame 92 Urgente, e nós começamos com aquelas ambulâncias amarelas, amarelo e azuis, lembram disso? Nós começamos com 22 ambulâncias, três motos e duas lanchas, né, que é a Tainé e a Marajoara. E com isso nós fizemos uma coisa totalmente diferente do resto do Brasil. Nós fizemos um mapa de risco de Belém e vimos onde tinha o maior índice de acidente de moto, o maior índice de lesões por esfaqueamento, por baleamento, e colocamos a nossa ambulância distribuída em áreas estratégicas. Não ficava em unidade de saúde, ficava em posto de gasolina, ficava em hotéis, ficava em vários locais, e com isso diminuiu assim, muito, muito o nosso tempo-resposta. E nós fomos considerados um dos melhores SAMU do Brasil. Mas pela demanda e pela necessidade de ter um acomodamento melhor para as pessoas que tomavam conta das ambulâncias, médico, enfermeiro, condutor, nós tivemos que fazer a locação em áreas que o próprio Ministério cobra, dentro de um perfil que o Ministério exige, que é um quarto, né, uma sala com banheiro, uma cozinha e uma área de ambulância, uma base. Então nós colocamos, ainda respeitando esse índice de acidentes, colocamos distribuído em toda Belém. Inclusive agora com essas 3 ambulâncias agora nós estamos procurando 3 bases novas, principalmente para a banda do Ver o Peso, que nós não temos nenhuma base naquela área ali. Já conversamos com bombeiros, já conversamos até mesmo com o Chicão, que é lá da Assembleia, para ver uma área que a gente possa distribuir essas ambulâncias. Hoje são quantas bases descentralizadas do SAMU hoje? Nós temos 4 bases das USAs e nós temos 12 bases das USBs. E uma base da Lancha, que é lá em Cotijuba, e 2 bases das motos também. Das Fora a central, né? Fora a central. A senhora me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, para quem não sabe, me parece que a ambulância começou em Belém. Todos começaram em Belém. Não foi isso? A ambulância começou em Belém. E se espalhou pelo Brasil, não foi? A motolância começou em Belém. Inclusive, eu fui, até um termo assim meio pesado, mas eu fui humilhado quando num curso em Brasília, quando nós criamos a motolância. Por que foi criada a motolância? Porque um atendimento na Cidade Velha, não adianta você botar uma ambulância com sirene, porque passa um carro só de cada vez. Então, nós precisamos de alguma... E aí ficou parece tipo uma chacota, né? Foi. Lembra disso. Eu fiz a palestra lá, e quando eu acabei a palestra, mas no final eu me lembro bem, a coordenadora da urgência e emergência do Ministério da Saúde me fez uma pergunta se eu ia levar o paciente na garupa. Na garupa, pois é. Pois é. Eu perguntei para ela só foi dizer para ela que quem atende não é ambulância, quem atende não é a moto, quem atende é médico. E para atender, o médico tem que chegar rápido e primeiro, logo de imediato. E a moto, para essas nossas regiões, era o mais efetivo. E 2 anos depois virou uma nacional, todo mundo recebeu moto. Que inclusive ela está hoje... Pela portaria 2048, ela aparece lá como um dos veículos. É um dos veículos. E a nossa lancha. A lancha, o termo ambulancha foi criado pelo próprio prefeito, que era o prefeito nosso na época. Quando eu fui lá, eu mostrei o projeto. Ambulancha, né? Foi o termo que ele usou lá, foi doutor Hélio. E ele disse, quando eu falei que nós tínhamos as ilhas, né, eu precisava da cobertura nas ilhas, ele disse, então tu não quer uma ambulância, tu quer uma ambulancha. Uma ambulância. Aí eu digo, tá, então ficou ambulância e hoje é nacional também. Não, e a questão da motolância é interessante porque as pessoas não entendiam no primeiro momento que a motolância ela ia dar o atendimento inicial
Mas é o atendimento inicial. Obviamente que o transporte vai ser feito pela ambulância. A ambulância pode chegar depois, não é problema nenhum. Doutor, falando de estatística, qual a ocorrência mais prevalente hoje no SAMU Belém? Clínico. Clínico? Nós temos muito clínico, atendimento muito clínico. Inclusive, hoje mesmo eu conversava com o pessoal da regulação lá, que se a gente fizer a regulação do bombeiro, um exemplo, a gente vai deixar o trauma mais para o bombeiro, aqueles traumas mais leves, né, que não haja necessidade de intervenção médica, e nós vamos atender mais o clínico, porque a demanda do clínico é realmente uma demanda muito grande. Crise hipertensiva, AVC, infarto, AVC. Infecção, essas fases de virose agora, muita virose, muito idoso. Será que tem que melhorar a atenção básica para diminuir? Vai ter que melhorar. Básica, primeiro, evitar adoecer, né? Porque não adianta você tratar, você tem que evitar que adoeça. Então, nós temos que realmente trabalhar muito bem nessa fase de prevenção, nas vacinações, no cuidado com o nosso idoso, né? No cuidado com aquele paciente que é diabético, tem que estar controlado, o pessoal que é hipertenso tem que estar controlado, o psiquiátrico, que é uma coisa que nos incomoda muito, porque é uma de responsabilidade do SAMU, e tem que fazer a contenção do psiquiátrico, mas nós temos que fazer um trabalho ainda bem maior, porque no nosso protocolo, criado inclusive pelo SAMU, que foi referência nacional, esse nosso protocolo de psiquiátrico, nós dizemos que o primeiro atendimento que nós fazemos não é para levar para o HC, e sim para as bases mais simples, né, que são os CAPs. Vou falar em psiquiatra, doutor. Ainda existe aquela dúvida entre SAMU e Corpo de Bombeiro, quem que atende o psiquiatra, a urgência psiquiátrica? Pela portaria, a responsabilidade do SAMU. Mas o nosso efetivo, mais da metade são mulheres. Então, para conter um paciente psiquiátrico, mulher é meio difícil. Então, a gente faz essa parceria com o SAMU, com o bombeiro vai e faz a contenção física. Se for necessário, nós fazemos a química, sedamos o paciente, mas nós temos umas intercorrências. Um exemplo, se eu sedar o paciente, o HC não recebe. Então, eu tenho que levar o paciente contido a nível de uma contenção física. Doutor, saindo um pouquinho do clínico, a gente entrando para o lado do trauma, em relação a trauma, o que mais se atende no SAMU? Acidente de moto. Campeão. Esse é campeão. Acidente de moto e lesões por arma branca, lesão por trauma propriamente dito, mas acidente de moto é campeão. Tá, e falando disso, dessa sua resposta em relação ao acidente de moto, que muito nos preocupa, há um planejamento de atuação em conjunto com as forças de segurança de trânsito para coibir esses excessos durante a COP? Tem. Nós temos um projeto, até eu te falei no início, nós temos um projeto há mais de 15 anos chamado... Eu criei esse projeto. Quando eu coordenei o meu hospital metropolitano, eu fiz um levantamento de todos os municípios que mais encaminhavam o paciente vítima de acidente de moto. Eu vi que Tailândia era campeão, eu vi que outros municípios. Então, eu fiz isso. No lugar de eu ficar tratando do paciente dentro do hospital, eu saí do hospital e fui na fonte onde tinha esses acidentes. Conversei com o prefeito e criei um programa chamado Quero Andar de Moto Até Morrer, mas não quero morrer andando de moto. Muito interessante. Esse projeto programa. Assim virou, como se diz, nacional. Eu já fui dessa palestra em São Pedro da Aldeia para Marinha. E uma coisa interessante, a maior causa de afastamento das Forças Armadas é acidente de moto. E são lesões consideradas graves porque eles não usam os EPIs necessários. Então, interessante, das Forças Armadas, né? Das Forças, e em modo geral. Então, nós fizemos esse projeto e realmente foi sensacional. Então, nós estamos expandindo esse projeto, né? Não só no SAMU, mas fora nas prefeituras do interior, principalmente nas prefeituras do interior, porque você saindo de Belém, ninguém usa capacete, ninguém usa nenhum tipo de protetor. E a finalidade da palestra é mostrar a importância que tem do uso dos EPIs. E é interessante porque se você entrar no metropolitano hoje, nos hospitais de trauma, é interessante como nós observamos que a grande maioria dos internados é por moto. Não sei se eu lembro, eu fui coordenador do SAMU de Barcarena e fui coordenador lá por 5 anos, na verdade 6 anos. E realmente o acidente de moto lá era o mais prevalente também em Barcarena. Nós fizemos uma estatística lá, que inclusive eu até apresentei no Congresso Médico Amazônico de 2016, e moto realmente era campeão também lá. E nunca teve um projeto como esse seu para ir nas cidades, nos locais, para fazer um trabalho de educação continuado.
Esse projeto tem uma importância porque você mostra na prática a importância do capacete. Inclusive, foi até engraçado, eu fui dar uma palestra na aeronáutica e uma das demonstrações da importância do capacete, eu coloco o capacete numa pessoa, num voluntário, distraio a atenção dele e pego uma régua e dou-lhe uma ripada na cabeça dele, mas com toda a força. E filmaram isso. Filmaram e botaram nesse TikTok. Foi mais de 5 milhões de visibilidade. Só que apareceu a minha imagem. Então, o pessoal que me conhece fora do Brasil, que a gente dá palestra fora, aí fizeram muita chacota. Mandava aí, acho que é ortopedista mostrando a finalidade realmente do capacete. Finalidade do capacete. Mas isso aí serviu de muita... Capacete no cotovelo, né? Pois é, o cotovelete, né? Que é o de cotovelete. Aí, complicado, né? Esse, o que a gente observa, eu como enfermeiro de emergência, o senhor como médico de emergência, a gente é acostumado a atender trauma, fui do SAMU do ouvidor, o senhor é do SAMU. Fora isso, o que a gente vê nos hospitais, o que a gente vê no pré-hospitalar, é um pouco do reflexo que a gente vê na rua, porque se nós andarmos na rua hoje, o motoqueiro ele passa por cima de calçada, ele não tem sinal vermelho, ele anda na contramão. Infelizmente, não está tendo um controle maior disso e só o que a gente vê é o aumento dos acidentes. Então, realmente, tem que ter um trabalho como esse seu, que é muito interessante, para que nós possamos diminuir ou minimizar realmente essas... E é importante também, um exemplo, a estatística que nós temos quanto ao usuário de moto que fazem uso do álcool. O álcool tira 100% do equilíbrio da pessoa. A moto depende 100% do equilíbrio do condutor. E o condutor está alcoolizado. Então, nós chegamos lá no Metropolitano, fazer uma estatística em torno... A gente não podia comprovar porque a gente não dosou a alcoolemia. Mas, devido ao comportamento das pessoas e o odor etílico, em quase 26% das pessoas que chegam vítimas de acidente de moto estavam realmente com presença de álcool no sangue. Eu trabalhei no Metropolitano logo que ele inaugurou, realmente a gente observava muito isso. Final de semana era aquele quadro, né? Muito acidente de moto e aquele odor realmente etílico contínuo ali na emergência. Realmente, então a gente sempre observou isso. E voltando à questão da COP, o que o senhor falou, a questão da integração das forças, e o senhor falou que aqui na estratégia do SAMU 92, essa regulação com o bombeiro, né, e vai ter uma integração também com o CIOP, né? A gente vê que as forças estão se integrando, né, para que haja um evento com segurança e com atendimento de qualidade de saúde, não é isso? Tem que haver integração. Hoje mesmo, na reunião que nós tivemos ainda agora sobre QBRN, cada um está assumindo a sua responsabilidade. Um exemplo, o SAMU, o risco do SAMU é o maior de todos, porque se houver algum tipo de bioterrorismo, algum tipo alguma bomba, alguma coisa no sentido que jogue essas substâncias químicas ou biológicas, nós vamos ter problema, porque a gente não sabe o agente causador. Mas se houver uma lesão cutânea, fraturas por explosão, o SAMU vai chegar e atender. Mas como a gente não sabe qual é o agente causador, nós vamos nos contaminar. E nós vamos contaminar o hospital para onde nós vamos levar. Então, hoje foi batido muito isso. Quais são os tipos de possíveis infecções de por QBRN, qual é o agente causador, qual é o antídoto imediato, onde é que nós vamos fazer a desinfecção. Então é um negócio muito complexo e é uma coisa nova para nós, mas nós estamos já se enquadrando e todas as forças têm que estar unidas, inclusive as militares. O Exército, que é responsável por esse setor, a Marinha, que também tem uma estrutura para isso, tem os EPIs necessários para lidar com isso, porque tem que ter o EPI necessário, e o SAMU, que tem que se qualificar também nessa parte, que nós estamos fazendo agora, que é o curso, vai ter a partir da outra semana, vai ser durante a semana todinha um curso só sobre QBRN, para a gente fazer os nossos multiplicadores e daí espalhar para todo o SAMU. Doutor Sara, tem uma situação que às vezes a gente se pergunta sobre a atividade, né, como o senhor falou, do SAMU 92, das forças de segurança, e aí eu venho a falar acrescentar a Cruz Vermelha. Por quê?
o evento COP ele vai ser muito próximo do Círio de Nazaré. Nós sabemos que o Círio de Nazaré é um evento de uma magnitude também que requer a atenção dessas forças. Eu lhe pergunto, essa proximidade do Círio de Nazaré com a COP30, isso tem um impacto maior nessa concentração de forças para um atendimento em massa? Esse ano vai ser problemático. Então, essa é uma pergunta que a gente se faz, né, sobre a nossa preparação para esses dois grandes eventos, um muito próximo do outro. Com certeza. Esse ano eu faço 49 anos coordenando o Círio de Nazaré. Eu sou da Cruz Vermelha, nós estamos com 45 anos, aliás, 49 anos esse ano a gente faz, tomando conta de toda a atividade médica da Cruz Vermelha. Eu estava na Cruz Vermelha esse ano e se encontrou no Círio também, inclusive, não foi? Nós coordenamos o Círio, então agora a gente está lá, então nós encontramos lá. E nós estamos preparados. Esse Círio com certeza vai ser um pouco diferente. Aliás, do ano passado, a presença de muitas pessoas que vêm antecipadamente para o Círio, com certeza vai aumentar a nossa demanda. Eu imagino que muita gente vem para o Círio e já fica para a COP. Porque se você parar para pensar, 2 semanas ou 3 após o encerramento da quadra Nazarena, já é a COP. Já é a COP. A nossa rede hoteleira está toda lotada, está todo mundo alugando casa. Inclusive, a cada setor militar que a gente está vendo que as escolas vão paralisar, que vão fazer das escolas locais para locação das pessoas. Vem um efetivo muito grande do Exército, da Polícia Federal, de todas as forças para cá. Os colégios vão ser desativados, as crianças vão entrar em férias nesse período tudinho. Então, vai ser um negócio diferente para nós, muito grande. E a gente tem que estar preparado. Então, por isso que a gente está se qualificando, aumentando nossa demanda, capacitando cada vez mais e preocupado com uma coisa que nós vamos ter que resolver, que é a nossa retaguarda. Nós não temos assim hospitais preparados para um caso de QBRN, nós temos que nos preparar, nós temos que fazer isolamentos, nós temos que aumentar a nossa central de leitos, nós temos que deixar leito disponível. Assim, o SAMU continua com vaga zero, mas o único hospital de trauma de grande monta que tem aqui é o Metropolitano. Estão me perguntando, é uma pergunta também relacionada à retaguarda, né? Os hospitais de referência, porque quando a gente tem um evento em via pública e que vai ser impactado pela COP também, a gente fica se perguntando por essa retaguarda, a referência que nós temos, né? Se vai haver um incremento da rede privada, né, em conjunto com os hospitais públicos para melhorar essa retaguarda na COP. A rede privada normalmente vai ficar para os VIPs. Né? As pessoas que têm, inclusive, já estão se alocando vários hospitais para caso haja uma necessidade do VIP já ter uma retaguarda. Para a população, de modo geral, eles também já estão se preparando. As UPAs vão melhorar, os hospitais regionais vão melhorar. Não vai ficar só a nível de Belém, vai ter Marituba, vai ter Ananindeua. Esses hospitais todos vão ficar disponíveis, porque com certeza a demanda vai ser muito grande, principalmente devido à nossa culinária. Vem muita gente de fora e a nossa culinária, quem não conhece a nossa culinária, e os problemas clínicos com certeza vão aparecer. Então, os nossos pronto-socorros têm que estar preparados para essa demanda. Isso. Doutora Sara, a gente está quase finalizando e todo mundo que vem aqui, a Francisane Belo foi a primeira, o seu segundo, está muito satisfeito com a sua vinda aqui. A gente pede para contar um caos dos seus tempos de SAMU, anos de SAMU, se eu tenho alguma coisa interessante para contar. Eu já contei o meu, não vou contar hoje. O senhor lembra um evento importante que aconteceu nesses anos de SAMU? Olha, eu sempre quis fazer as coisas diferentes. Eu sempre quis ter um diferencial. Tanto é que eu criei na minha fazenda um centro de treinamento. E fim de semana. Já fui lá. Pois é, você já foi lá. E fim de semana a gente treina lá e eu cresci tanto lá nesse centro de treinamento que hoje é referência para as polícias militar, para o Exército, para a Marinha, para a Polícia Federal, todos treinam lá. Nós temos uma estrutura muito grande, inclusive é reconhecimento a nível nacional, que vem gente, inclusive o pessoal do Ministério da Saúde vem agora em setembro, o pessoal do SUS, veio 45 médicos de Brasília para se treinar lá com a gente, que possivelmente
caso eu precise para a COP, eles já estariam disponíveis. Então, assim, um caso interessante que uma vez, aliás, já aconteceu alguns vários casos, mas um assim que me chamou a atenção e me fez aprender e me fez não errar mais, é porque a gente é muito limitado. Quando a gente sai da faculdade, sai com aquilo que ensinou, e a vida nos ensina uma coisa diferente. E quando a gente faz rua, a gente faz totalmente diferente de tudo. Por isso que eu digo, quem atende rua, atende qualquer hospital. Mas nem todo mundo que atende hospital atende na rua. É verdade. Porque é uma diferença. Mas eu me lembro bem, assim, um caso interessante, foi uma senhorinha que nós chamamos, numa periferia ali do Jurunas, numa vielazinha, e essa senhora fez um AVC no 2º andar. Era naquelas puxadinhos lá em cima. E a escada era caracol. Aconteceu uma situação dessa comigo também. E essa senhorinha tinha 130 quilos. E ela não cabia na escada. Não tinha como descer na escada. Como descer. Não tinha como. Então nós tivemos que entubar a paciente, fizemos toda a parte clínica, tudinho, medicar, tudinho lá. E agora como nós vamos tirá-la de lá? Aí vem aquela ideia, chama bombeiro, chama bombeiro. Aí entra o treinamento que a gente faz na fazenda. Porque lá na fazenda eu construí um edifíciozinho e a gente treinou como é que se tira paciente de lá, do 2º andar. E foi quando eu comecei a descobrir algumas coisas interessantes, que eu digo que é um olhar de Deus. Quando eu fui na fazenda, esse edifício ainda não tinha. Pois é, agora nós temos lá um prédiozinho. Então, o que é que a gente viu? A gente viu que a nossa prancha, ela tem embaixo dois reforços. E qualquer escada que nós tenhamos em casa, o tamanho da escada, aqueles 2 reforços que tem embaixo, serve como trole em cima da prancha, em cima da escada. E quando eu queria tirar a paciente de lá, não tinha como tirar. E eu perguntei, vocês têm alguma escada por aqui? Aí, não, sempre tem uma escada, né? E apareceu uma escada lá. E nós tiramos essa pessoa pela janela. Nós colocamos na nossa maca envelope, né? E muito obesa mesmo, quase não sai na janela, quase não passa na janela. E nós colocamos, não tinha corda, nós fizemos uma Tereza é aquela corda que a gente faz de lençol, e amarramos na prancha, amarramos a pessoa dentro e descemos essa pessoa pela escada. Já saindo, ficou, quando já chegou, que ela foi descendo já em cima da nossa maca, e a nossa maca tem uma resistência pequena, ela pode quebrar, e ela foi reforçada, ninguém deixou colocar o peso total, nós saímos carregando, colocamos na ambulância e levamos para o hospital. Então foi assim, uma coisa que foi criado de imediato e me fez fazer isso, tanto é que as dificuldades que eu tive durante esse período todo, eu coloquei em algumas estações lá na fazenda para que o erro que eu tive, a dificuldade que eu tive, e os outros que forem lá fazer treinamento não terão. Doutor, uma história dessa que eu falo sempre, nós falamos no início aqui. Por que aquela frase, uma vez samuzeiro, sempre samuzeiro? Porque quem já vestiu o macacão do SAMU alguma vez, desculpa, sabe muito bem que nunca uma ocorrência é igual a outra. Então, quem é do SAMU 92 é aquela pessoa que vai para essa instituição que sabe que não existe rotina, né? Os plantões são sempre diferentes do outro, as ocorrências são sempre diferentes do outro, e todo mundo do SAMU tem uma história para contar. Não é verdade? Isso é verdade. Todo SAMU tem uma história para contar. Muito bom isso aí. E aí, eu brinquei aqui, na última entrevista, eu perguntei, faço uma pergunta para o senhor, quem é o doutor José Guatassara fora do trabalho, no momento de lazer? Olha, eu tenho a fazenda, né? Eu tenho um sítio, uma fazendinha lá, onde eu fiz um centro de treinamento para eu treinar. É aquilo que eu queria ser uma pessoa diferente, eu queria ter uma capacidade mais que os outros. Então eu fiz lá, já tem 16 anos esse centro de treinamento, e todos os fins de semana, a partir de sexta-feira, eu vou para lá. E eu tenho inclusive um funcionário que é sparring, esse aí eu jogo ele na vala, eu jogo ele no poço, eu afogo ele. Uma pergunta, os macaquinhos estão lá ainda? Ainda estão lá. Estão lá os macaquinhos. E a gente fez esse treinamento para lá, para a gente qualificar. Então, fim de semana eu vou para lá, dá aula também para o pessoal que está na Marinha, da Polícia Federal, a gente faz a parte do APH tático também para eles lá. E
o final de semana mesmo lá é plantio. Olha, eu adoro plantar, então plantar, né? eu tenho um monte, eu tenho lá açaí, tenho banana. E outra coisa, eu tenho um projeto com crianças, né? Eu tomo conta de 200 e poucas crianças lá e tenho eu tenho 3 projetos na fazenda. Um é o centro de treinamento, outro é que são crianças. Eu comprei uma área de bairro lá, fiz um ginásio lá, e lá tem futebol, tem basquete, tem vôlei, tem karatê, tem judô, tem tudo lá dentro, recuperação escolar. E o que é o mais interessante para mim é a criação de animais silvestres. Eu tenho lá uns 200 animais. Tenho Eu vi onça, uns. jacaré, tenho cobra, tenho tudo. Todo animais Olha, essa sequelados. parte eu não vi, da cobra, do jacaré, É, ainda bem que eu não vi. essa aí nós temos, são animais sequelados que seriam sacrificados. Mas eu tenho lá uma clínica, fiz um hospitalzinho veterinário lá, eu tenho uma veterinária que toma conta, e esses animais apreendidos, vítimas de tráfico, vítimas de maus tratos, eles vão para lá e a gente recupera. Aqueles que podem soltar, a gente solta na natureza, e aqueles que estão realmente cegos, sem pernas, continuam com a gente lá até hoje. Então, muito bom. Para quem não foi, eu recomendo o Centro de Treinamento do Dr. José Guatassara. Eu já fui lá, excelente. Inclusive, estou com saudade de ir lá, nunca mais fui. Eu acho que faz uns 8 anos que eu fui lá, o último treinamento. Eu quero mais um treinamento lá. Então, recomendo, realmente muito bom. Dr. Guatassara, muito obrigado pela sua participação. Eu contava com a sua vinda aqui. Acredito que foi bastante esclarecedor para que nós pudéssemos falar dos preparativos do SAMU 92 para a COP. Eu sou Jofre Ribeiro, enfermeiro do Oxigênio Cursos, emergencista. Esse foi mais uma quarta de conhecimento. Muito obrigado.